Ora, bem-vindos mais uma vez à Visão Imobiliária, uma rubrica em que todas as semanas simplificamos o mercado imobiliário. Esta semana, qual é que é aqui o tema que está em análise? No fundo, é a Euribor e aqui os pequenos temas que afetam o crédito à habitação. Por isso, se tens um crédito à habitação ou se estás a pensar em contratar um crédito à habitação, este vídeo é um vídeo para ti. Falando de crédito à habitação, o que a maior parte das pessoas quer entender é qual é que será a taxa de juro que vão pagar sobre esse crédito de habitação. Há alguns pequenos custos iniciais para o crédito de habitação. Esses custos têm que ser analisados sempre em cada uma das propostas de cada banco, mas posso-vos dizer que não alteram muito e são um dado adquirido. Mais importante é perceber o impacto que, no fundo, a taxa de juro tem ao longo de um longo período de tempo, que normalmente é uma das características do crédito de habitação. Assim sendo, e em primeiro lugar é importante perceber que a taxa de juros do crédito de habitação, no fundo, é o custo anual do empréstimo sobre o capital em dívida. E aqui um exemplo prático muito simples, vamos supor que a taxa de juros é de 10%, se devem 100 mil euros, vão pagar 10 mil euros por ano de taxa de juros. Imaginando que este crédito é a 10 anos e que todos os anos estão a amortizar 10 mil euros, quer dizer que no segundo ano apenas vão dever 90 mil e não 100 mil, ou seja, no segundo ano a taxa de juros será 10% sobre 90 mil, ou seja, 9 mil euros. É importante assim perceber que o montante de juros vai diminuindo conforme vão amortizando o vosso crédito, porque o montante em dívida também vai reduzindo. A partir daqui é importante perceber que esta taxa de juro é composta por duas partes. Parte número 1, Euribor, que já vamos em mais detalhe, e parte número 2, Spread. Euribor, no fundo, é a taxa que os bancos pagam ao Banco Central Europeu, porque sim, o banco não tem o dinheiro todo que empresta, na realidade o banco, para conseguir emprestar, e porque empresta muito mais do que o dinheiro que tem que também pedir emprestado, e o Euribor é o custo, no fundo, da taxa de juro que um Banco Nacional paga ao Banco Central Europeu. E depois, o spread é a taxa de juro que o banco, no fundo, ganha neste processo do crédito de habitação. Importante aqui, então, perceber que o spread será sempre contratado no momento em que estão a contratar o vosso crédito, ou seja, se estão a contratar no spread de 1%, esse 1% em princípio vai ser para o resto do crédito. Podemos falar de seguida das possíveis negociações. Euribor é que já não é bem assim e vai variando com o mercado. Antes de explicarmos aqui o que é que causa estas variações, é importante também perceber que, no fundo, existem duas modalidades de crédito principais, uma extra que agora está na voga e, sendo assim, a primeira é crédito a taxa variável, ou seja, já falámos que o spread está contratado e é sempre fixo, mas depois temos esta Euribor, que é o que faz com que as prestações subam ou deixam ou estejam mais estáveis. E, no fundo, numa taxa variável, nós estamos a dizer que, eu quero que a minha taxa de juro vá andando com o mercado, e depois aqui o detalhe extra é que esta atualização, conforme o mercado, pode ser feita a 3 meses, 6 meses, 12 meses, etc. Aqui o que eu vos posso dizer é, a longo prazo, não há nada que nos diga que escolher 3 meses, 6, 12, que seja diferente. A principal diferença é uma questão de estabilidade. Se a vossa atualização a Euribor for de 12 meses, vocês sabem que a partir do momento que atualiza a Euribor no vosso crédito, durante os próximos 12 meses, a prestação é exatamente sempre a mesma e é mais fácil prever o resto do ano. Se tem uma atualização de Euribor a 3 meses, quer dizer que a cada 3 meses, no fundo, vai haver uma atualização da vossa prestação, que tanto pode ser benéfica, porque a taxa Euribor pode ter baixado ou pode ter subido. Isto aqui é mais uma questão de gosto pessoal. Fora o crédito da taxa variável, podemos ter também o crédito da taxa fixa, em que logo do início nós fixamos com o banco, ok, eu não quero mais do que esta taxa e já sei que para o resto do meu crédito, se eu fizer um crédito a 30 anos, durante os 30 anos, esta é a taxa de juros. É uma opção que não é normal no mercado português, que é super normal noutros mercados. No mercado dos Estados Unidos, no mercado francês principalmente, em que nem sequer existe marketing feito, vocês entrarem num banco francês, ninguém vos apresenta taxa variável como uma opção. Tem as suas vantagens, obviamente, em alturas de taxas elevadas a população não sofre, peço desculpa,
mas em princípio também tem aqui custos mais elevados, nomeadamente em termos de spread, quando optamos por uma opção fixa, porque parte do risco fica do lado do banco. A terceira opção, que anda mais na voga, é a opção mista. A opção mista, no fundo, é uma opção em que nós fixamos a taxa nos períodos iniciais do crédito, ou seja, 2 a 5 anos no máximo, e ao fim de 2 ou 5 anos a taxa passará a ser variável. Isto esteve muito em voga nos últimos tempos de taxas altas, porque no fundo trazia alguma previsibilidade às despesas das famílias e, mais do que isso, foi alguma despesa, engenharia financeira que os bancos fizeram aqui para garantir que conseguiam ainda assim vender bastante crédito à população portuguesa, e esta engenharia financeira principalmente porque faziam com que, ok, vamos fixar nestes primeiros 2 anos, 3, 4, 5, etc., e vamos dar neste período um spread super baixo para garantir que a prestação inicial é mais baixa, conseguimos cumprir aqui com todos os critérios para dar o crédito ao cliente e no fundo vamos lucrar com isto no futuro quando passar a variável. Isto dito, e dentro destas 3 variáveis, independentemente de tudo, há sempre um interesse, dependendo do teu perfil, em perceberes como é que a Euribor está ou como é que a Euribor funciona. E nós aqui temos aqui um gráfico que nos mostra a evolução da Euribor mais ou menos nos últimos 15 anos. Resumidamente, é importante perceberes uma coisa. A Euribor, no fundo, é o único mecanismo que o Banco Central Europeu tem de controle ou influência da moeda. Vamos tornar isto muito simples. No fundo, a Euribor, ou a taxa de juros do Banco Central Europeu, funciona como uma torneira, em que nós podemos escolher dar água quente ou água fria. E há aqui 2 pontos que são objetivos quando o Banco Central Europeu mexe na Euribor. Crescimento económico, nós já sabemos que, no fundo, se baixarmos a taxa de juro, no fundo, nós estamos a tornar mais apetecível pedir dinheiro emprestado e fazer investimentos e, no fundo, a economia tem tendência a subir, até porque mesmo o consumo torna-se muito mais simples pedir dinheiro e a economia começa a crescer. E depois temos o outro lado da moeda, que é a inflação. Normalmente, quando a prioridade é reduzir a inflação, o que o Banco Central Europeu faz é, neste caso, fecha a torneira ou passa para a água fria na economia para garantir que a inflação é controlada. Claro que crescimento económico e inflação são 2 efeitos opostos da mesma moeda e, no fundo, o objetivo principal seria garantir que a economia da União Europeia e da Europa manteria um crescimento estável, nunca passando esta barreira dos 2% da inflação. Sempre que é preciso ou incentivar que a economia cresça mais ou controlar a inflação e garantir que os preços não sobem demais, o Banco Central Europeu mexe na Euribor e, no fundo, provoca estas alterações. O que nós podemos ver neste gráfico, ali a partir de 2009, houve descidas acentuadas de taxa de juros que vieram depois da última crise. Inclusive tivemos um fenómeno que nunca a problemas nas cadeias de distribuição e que fez com que os preços começassem a disparar. Nós vimos aí durante 1 ano e meio, 2 anos, aí a inflação à volta dos 10% e o Banco Central Europeu foi obrigado a abrir a torneira na água fria e subir aqui as taxas de juros para controlar a inflação e obviamente isto traz um bocado a queda do crescimento económico. Neste momento nós estamos já a entrar no processo inverso, ok, a inflação já está controlada, objetivo cumprido mais ou menos, podemos abordar noutros episódios. Neste momento o Banco Central Europeu está à procura de mais crescimento económico e por isso é que começou aqui a baixar as taxas de juros. Ou seja, no fundo, para o teu crédito de habitação, quer já tenhas um ou vais fazer nos próximos tempos, é perceber aqui o caminho que a Euribor toma é muito importante porque no fundo vai ao teu bolso e o que tens que perceber é que o comportamento da Euribor não tem nada a ver com o que se quer ou não sobre o mercado imobiliário, mas sim com a economia no geral, seja o seu crescimento, seja a inflação. E conseguires perceber com antecedência exatamente o que é que vai acontecer pode-te ajudar também a decidir o que fazer na contratação do teu crédito ou mesmo a negociá-lo. E aqui vem a primeira questão, que é, e já me fizeram várias vezes, há algum momento certo para entrar num mercado com um crédito de habitação? E a resposta assim muito curta e simples é não.
Não interessa porque, no fundo, o mercado, quer queiramos, quer não, tem os seus ciclos. Todos os anos, no fundo, as taxas de juros vão flutuando e o mais importante, e que traz aqui a próxima questão aqui, o importante é negociar o crédito. Entrar no mercado não é a questão-chave, mas sim saber negociar o crédito nos momentos-chave. E aqui eu chamo a atenção para os movimentos que qualquer um de vocês pode prever olhando para a economia, olhando para as notícias, que é, em termos de Euribor, o que nós sabemos é que existe sempre, mas sempre, a intenção de mais crescimento económico dentro das instituições europeias, neste caso, que é o que nos interessa. Ou seja, existe sempre um incentivo a baixar as taxas de juros para incentivar a este crescimento económico. Inclusive, tal como falamos, nós vimos ali um período de cerca de 5, 6 anos com taxas de Euribor negativas, que seria algo impensável. Ou seja, este incentivo para, ao longo do tempo, as taxas de juros poderem vir a descer, é o que está sempre em cima da mesa. A que é que tu tens que estar atento quando estás a gerir aqui o teu crédito de habitação? É a inflação. E aqui temos uma vantagem muito grande, que é, felizmente, as entidades europeias são, pelo menos face às entidades dos Estados Unidos, são extremamente lentas a reagir. O que isto quer dizer é que sempre que tu ouvires falar de inflação ou que a inflação está a subir, provavelmente o que acontecerá num período de 6 meses, mais ou menos, será um aumento de Euribor de forma a tentar controlar essa inflação. Isto foi exatamente o que aconteceu no pós-pandemia. As entidades americanas foram muito mais rápidas a reagir e a elevar taxas de juros. Na Europa viu-se realmente uma inflação que começou a crescer e só passado cerca de 6 meses é que no fundo o Banco Central Europeu tomou medidas e começou a subir a taxa de juros. Porque é que isto é importante para ti? Exatamente porque tu podes negociar o teu crédito. Em primeiro lugar, se o teu caso é de taxa variável, não te esqueças que tu, se estás em taxa variável, tu consegues fixá-la em qualquer momento. Por exemplo, na pandemia houve vários cenários de situações em que antes de haver grandes subidas de taxas de juros, muitos bancos ofereceram aí boas campanhas a taxa fixa, ou seja, tiveste uma oportunidade de o fazer na altura, era bom fazer. Claramente a inflação estava bastante alta, claramente as taxas de juros iam subir, é uma boa altura para fixar o crédito. Se tens taxa fixa, nunca esquecer que, ok, tu sabes que se tens taxa fixa, a tua taxa não vai subir durante a duração do crédito, mas saberes acompanhar a Euribor e saberes identificar os momentos em que a taxa Euribor está abaixo ou até bem abaixo do momento em que a fixaste, e ires ao teu banco para renegociar esse crédito ou usares alguém especializado na área como eu para te ajudar a renegociar o crédito e passares a uma taxa fixa mais baixa, é também uma excelente opção. Aliás, a cultura americana, e aqui a literacia financeira deles é bem superior à nossa, é de fazer o crédito da habitação desde o início com taxa fixa e ao longo do período do crédito continuar consecutivamente a renegociar essa taxa fixa, aproveitando os momentos certos do mercado, para conseguir chegar a um momento em que tem uma taxa fixa bastante baixa e segura, sabendo que nunca vem acima. Por isso, estes são, no fundo, os conceitos mais básicos sobre o crédito de habitação. Não esquecer que, no fundo, taxa de juros tem duas partes. Euribor, que é o que os bancos nacionais pagam ao Banco Central Europeu, spread, que é o que o banco paga, modalidades de crédito variável, fixa e mista. Acompanhar aqui a Euribor não é difícil, é só olhar para as notícias. Sempre que houver inflação, atenção, porque as taxas de juros vão subir num período de poucos meses. Espero que esta rúbrica tenha sido clara. Agradeço mais uma vez por terem investido o vosso tempo a ver a visão imobiliária e até à próxima semana. Obrigado.